A história da montagem de automóveis em Angola reflete a própria evolução económica e industrial do país, desde o período colonial até aos dias atuais. Ao longo das décadas, este setor desempenhou um papel estratégico no desenvolvimento da economia nacional, impulsionando a criação de empregos, a transferência de tecnologia e o crescimento do tecido empresarial. Vamos recuar no tempo e mergulhar no passado para compreender como a montagem de veículos em Angola se tornou um marco importante no processo de industrialização e modernização do país. Período colonial, 1950 a 1975. Durante o período colonial, a economia angolana era dominada pela exploração de recursos naturais, como o petróleo e os diamantes. A montagem de carros era uma atividade secundária, realizada por algumas empresas estrangeiras que se estabeleceram no país. Durante o período colonial, a política económica de Portugal para as suas colónias, incluindo Angola, baseava-se num princípio central: as colónias deveriam fornecer matérias-primas e consumir produtos fabricados na metrópole. O que isso significava na prática? Prioridade à extração, não à transformação. Angola era incentivada a produzir café, algodão, diamantes, sisal e outros recursos naturais. Porém, a transformação industrial desses produtos, fábricas de grande porte, siderurgias, indústria automóvel pesada, era limitada. Proteção das indústrias portuguesas. A metrópole queria evitar concorrência interna. Se Angola desenvolvesse uma indústria pesada forte, por exemplo, produção completa de automóveis, aço ou maquinaria, poderia competir com empresas portuguesas. O modelo colonial criava uma relação desigual. Industrialização controlada e leve, algumas atividades industriais eram permitidas, como moagens, fábricas de bebidas, pequenas oficinas, montagem simples de veículos. Mas não havia incentivo para instalar grandes complexos industriais com cadeia produtiva completa. E no caso da montagem de carros em Angola? A montagem que existia era, em geral, baseada em kits importados. Dependente de peças vindas da Europa. Sem produção local de motores, chassis ou aço. Ou seja, Angola podia montar, mas não desenvolver plenamente a indústria automóvel. Como entender isso no contexto angolano? Essa política ajudou a explicar porque, após a independência em 1975, Angola tinha infraestrutura industrial limitada. Dependia fortemente de importações. Não possuía base sólida para a indústria pesada. A limitação da industrialização pesada não era por incapacidade técnica local, mas por uma estratégia económica colonial que mantinha a colónia numa posição de dependência. Um exemplo importante é Movauto, originalmente uma empresa portuguesa criada em 1962 para montar automóveis. Movauto, montagem de veículos automóveis, limitada, era uma empresa portuguesa, criada em 1962 em Setúbal, Lisboa, para cumprir a chamada Lei da Montagem, que obrigava à montagem local de veículos importados em Portugal. Essa empresa chegou a ter uma filial em Angola durante o colonialismo, que depois foi nacionalizada após a independência em 1975 e integrada na empresa pública Abamat. A Abamat foi criada em 1978 após a independência de Angola, com o objetivo de gerir oficinas nacionalizadas e armazéns de peças para o setor dos transportes públicos. A sua missão era centralizar a manutenção de autocarros e garantir fornecimento de peças, funcionando como suporte logístico para empresas de transporte coletivo. Durante décadas, a empresa enfrentou dificuldades de gestão e degradação física e económica. A extinção, em 2017, por decreto presidencial número 171/17, a Abamat foi oficialmente extinta devido ao estado de degradação e inviabilidade económica. Também tinha a empresa Roberts Hudson, Caetano Angola. Fundação em Angola, 1926. A Roberts Hudson instalou-se em Luanda em 1926, tornando-se a mais antiga empresa do setor automóvel em Angola, muito antes da independência do país em 1975. Desde o início foi reconhecida como representante oficial da Ford Motor Company no território angolano, atuando como importadora e distribuidora dos veículos Ford e serviços associados. Ao longo dos anos, a empresa consolidou sua presença no mercado automóvel, não apenas em Luanda, mas estendendo serviços e cobertura a várias províncias do país. Atividades principais ao longo do tempo. A Roberts Hudson desenvolveu-se em várias áreas do setor automóvel, comercialização de veículos Ford novos, importação direta e venda no mercado angolano. Venda de veículos usados, com opções para clientes particulares e empresas. Serviços de pós-venda, incluindo manutenção, reparação e peças originais. Hoje, a empresa está presente em cerca de 65% do território angolano, com locais de atendimento em cidades como Luanda, Benguela, Lubango, Namibe, Ombo, Cabinda e outras. Em 1990, a Roberts Hudson foi adquirida pelo Grupo Salvador Caetano, um dos maiores grupos automóveis da Península Ibérica. O Grupo Salvador Caetano é uma organização com mais de 75 anos de presença no setor automóvel, atuando em vários mercados internacionais e com forte enfoque em distribuição e serviços automóveis.
A marca Ford continua a ter forte presença em Angola através desta empresa, e veículos como a Ford Ranger são muito populares no mercado local. Não existem registros amplamente reconhecidos de que a Robert Hudson tenha operado em Angola com uma fábrica de montagem industrial completa, isto é, com uma linha de produção dedicada ao fabrico local de componentes. O que se sabe é que a empresa esteve presente sobretudo como representante e distribuidora de veículos e equipamentos, mas sem evidências de uma estrutura industrial de montagem em larga escala no país. Independência e Guerra Civil, 1975 a 2002. Com a independência de Angola em 1975, a economia do país passou por um período de turbulência. A Guerra Civil, que durou de 1975 a 2002, afetou negativamente a indústria automobilística do país. Após a independência, o governo angolano nacionalizou várias empresas estrangeiras. Reconstrução e investimentos, 2002 a 2010. O governo angolano tentou relançar o setor para reduzir a dependência de importações. Volkswagen, Viana, houve planos e uma linha de montagem para a Volkswagen em Luanda, mas enfrentou dificuldades operacionais e cambiais que limitaram a sua expansão contínua. Em 2007 houve a instalação de uma fábrica de montagem de veículos a Dongfeng em Viana, Luanda, com um investimento inicial de cerca de 30 milhões de dólares. Mais tarde, em 2017, o China Investment Fund, CIF, assumiu a operação, ampliando o investimento para aproximadamente 78 milhões de dólares. Em 2019, o grupo Toyota Tsusho anunciou planos para instalar em Angola uma linha de montagem de veículos e uma fábrica de peças sobressalentes, com investimento estimado em até 200 milhões de dólares. Em 2023, o presidente da Toyota reiterou essa intenção durante uma visita a Benguela, mas tratava-se ainda de um projeto em estudo, não de uma fábrica já existente. Crescimento e desafios, 2010 a 2020. Nos anos 2010, a indústria automobilística em Angola continuou a crescer, mas enfrentou desafios. Desafios. A indústria automobilística em Angola enfrentou desafios, como a falta de infraestrutura, a concorrência de veículos importados e a falta de mão de obra qualificada. Neste contexto, surge a seguinte questão: qual é a análise sobre o futuro da indústria automóvel em Angola? Pegado Motors, a marca de carros angolana. Pegado Motors é uma marca automóvel angolana criada pelo empresário Bruno Miguel Pegado. Quem é Bruno Miguel Pegado? É o fundador e rosto da empresa. Ele começou no setor com uma paixão por automóveis e deu os primeiros passos com bicicletas e motociclos antes de avançar para veículos leves e projetos mais ambiciosos. A sua visão é criar uma marca automóvel angolana reconhecida internacionalmente, com produtos e serviços adaptados às necessidades do continente africano. É considerada uma das primeiras marcas de automóveis com origem em Angola. A empresa atua no setor de fabricação de veículos automotores, reboques, carrocerias, triciclos e outros serviços automóveis. Tem sede em Luanda, Angola, e presença também em Dubai, Emirados Árabes Unidos para fins estratégicos e expansão internacional. Modelos e produtos. A Pegado Motors já apresentou e comercializa vários modelos de veículos com nomes ligados à cultura e geografia africana, o que ajuda a reforçar a identidade da marca. Alguns exemplos incluem Zambezi, picape viatura leve comercializada no país. Velvicia, considerado um modelo top de gama da marca. Macocola, utilizado em serviços urbanos e plataformas de mobilidade como Girangola. Baza, triciclo inspirado nos tuk-tuks e adaptado ao mercado africano, incluindo versões para pessoas com deficiência. A empresa afirma ter diversos modelos disponíveis e planos para aumentar essa gama, incluindo opções que atendam tanto a transporte de passageiros quanto de mercadorias. Em 2023, a Pegado Motors conseguiu financiamento de mais de 80 milhões de dólares para avançar com a montagem de veículos e construção de uma linha de produção local. A fábrica tem potencial para criar centenas a milhares de empregos diretos e indiretos e fortalecer a indústria automóvel no país. Por agora, muitos dos veículos estão a ser produzidos em parceria com fábricas chinesas ou importados em estado semi-montado, com planos de transferência de tecnologia e produção local à medida que a infraestrutura for crescendo. Além de atuar em Angola, a Pegado Motors tem planos de expansão para outros países africanos e mercados internacionais. A marca tem presença e representação em vários países africanos, como República Democrática do Congo, Nigéria, Gâmbia, Benin, Tanzânia e Quênia. Pegado Motors é uma marca automóvel angolana com foco em produção e comercialização de veículos com identidade cultural africana. Diversidade de marcas. A presença de várias marcas internacionais permite adaptar-se às necessidades de diferentes públicos, desde carros de passeio até caminhões pesados. Integração de serviços. Além da montagem, oferece manutenção, peças e soluções de mobilidade, renta-car, usados. Em 2026, o setor industrial angolano testemunha uma das maiores novidades dos últimos anos: a forte expansão e consolidação do projeto liderado pelo Opaia Group.
O Salto Grande. Em janeiro de 2026, foi inaugurado o Complexo Industrial de Montagem de Veículos Automóveis na Zona Económica Especial, ZEE, Luanda-Bengo, pelo grupo privado Opaia Motors. Capacidade: mais de 20 mil veículos por ano, incluindo 1.500 autocarros e 22 mil viaturas ligeiras, entre modelos elétricos e híbridos. Investimento: cerca de 150 milhões de dólares. O projeto é visto como um marco estratégico para a soberania produtiva, reduzindo dependência de importações e criando empregos locais. Inovação: a fábrica inclui linhas dedicadas a veículos elétricos e híbridos, posicionando Angola na vanguarda da transição energética em África. Parcerias de peso: o projeto conta com colaborações tecnológicas de marcas como a Volvo, para autocarros, visando renovar a frota de transportes públicos do país com produção Made in Angola. Diversificação: além de Luanda, existem investimentos em curso em polos como o Icolo e Bengo, focados na montagem de máquinas agrícolas e caminhões para apoiar o setor produtivo. História da indústria de montagem automóvel em Angola. A trajetória da montagem de veículos em Angola reflete as mudanças políticas, económicas e sociais do país, desde o período colonial até os dias atuais. Durante a época colonial portuguesa, o automóvel era um símbolo da presença europeia e elemento de modernidade nas cidades angolanas, especialmente em Luanda. O acesso ao carro e o envolvimento com veículos estavam principalmente ligados às elites coloniais e estrangeiras, ao alojamento urbano e à construção de estradas, não à produção industrial local de automóveis. A presença de carros ficou associada principalmente à importação de veículos usados ou novos, não à fabricação local. A história do setor de montagem de automóveis em Angola é um percurso de grandes ambições, marcadas por um auge industrial no final do tempo colonial, um longo hiato devido à guerra e uma revitalização tecnológica muito recente, focada na sustentabilidade. Angola não teve uma indústria automóvel robusta e contínua ao longo do tempo como acontece em países industrializados. Sua experiência se limitou a importações, montagem limitada e tentativas isoladas. A abertura recente da fábrica de montagem em 2026 representa o maior impulso industrial do setor em décadas, com potencial para iniciar um novo capítulo de produção local e desenvolvimento tecnológico no setor automóvel. A história da montagem automóvel em Angola é marcada por 3 fases. Primeiro, colonial, dependência total de importações. Segundo, pós-independência, estagnação devido à guerra. Terceiro, atualidade, renascimento industrial com projetos ambiciosos como o da Opaia Motors. Este percurso mostra como Angola está a transformar-se de um país consumidor para um país produtor, apostando em inovação e mobilidade sustentável. Chegamos ao fim de mais um tema. Agradecemos profundamente por caminhar connosco nesta jornada que vai além da informação, representa um compromisso com o conhecimento, a inovação e o desenvolvimento sustentável. Cada ideia partilhada é uma semente lançada no presente, que germina na nossa realidade e floresce no futuro. Seguimos juntos, com novas ideias, novas histórias e soluções que continuam a unir pessoas, empresas e sonhos. Continua a viajar connosco nesta plataforma de ideias visionárias que impulsionam a inovação. Conhecer as empresas nacionais aumenta o conhecimento, estimula a aprendizagem e valoriza o potencial económico do país. Angola Empresas, um canal dedicado a promover e dar destaque às empresas angolanas. Continuamos juntos nesta caminhada. Até o próximo vídeo, com mais novidades.